Olá, bem-vindos ao nosso podcast, nosso primeiro episódio Na Pele com Dani Haut, um canal de comunicação onde nós vamos falar de tendência, de mercado, de autocuidado, de estética, de inovação e de algo que eu sou apaixonada, que é o nosso ponto principal, que é a pele. Estou aqui com a minha convidada, uma das profissionais que eu mais admiro na área da estética aqui no Brasil, uma amiga pessoal, a Patrícia Mai, esteticista, biomédica, e eu vou pedir para ela se apresentar aqui. Seja bem-vinda, Patrícia. Uma honra, minha primeira convidada nesse canal de comunicação, que eu estou muito feliz pela oportunidade de ser você aqui comigo. Grata pelo carinho, é um imenso prazer estar aqui hoje. Eu sou esteticista, sou também biomédica, eu já estou na área há mais de 17 anos. Eu iniciei dentro da área como técnica em estética, porque há 17 anos atrás a gente não tinha um curso de graduação. A gente tinha o técnico, que era feito no Senac, um técnico muito bom, né, era o que a gente tinha de opção. Depois foi quando eu resolvi fazer a graduação de estética, até pela própria necessidade, a graduação veio e eu quis aproveitar essa oportunidade. E depois eu senti também a necessidade da biomedicina. A gente tem um conselho que respalda muitas técnicas que dentro da estética ainda não é possível. Só para pontuar aqui para vocês, eu conheci a Patrícia, Tem o quê, Patrícia? Uns mais de 10 anos, mais de Mas uma década. Para quem não sabe, eu trabalhava na Adicos, eu era técnica aqui na região de Santa Catarina, e a Patrícia era uma pessoa que eu atendia quando eu desenvolvia esse trabalho aqui. Então é muito legal, porque nós já passamos por muitas coisas, muitas fases na área da estética, e a gente viu esse mercado, técnicas chegarem, técnicas partirem, o momento atual. Então, por isso que eu trouxe a Patrícia, porque como ela mesmo se apresentou, ela vem de uma época onde para você poder fazer uma formação, geralmente tinham escolas, né, dentro da área da estética, e também o Senac, que era a grande instituição que preparava os profissionais. Então, aí, como a maioria dos profissionais no Brasil que já atua há bastante tempo, depois chegaram as graduações, as faculdades na área. Então, a Patrícia fez aí a faculdade, como ela falou, e ela viu a necessidade também de cursar biomedicina. Por quê? Infelizmente, a estética ainda não tem um conselho consolidado, com suas normativas. E a gente, quando trabalha na área da estética, só com a graduação de esteticista, se a gente quiser avançar para outras áreas, a gente fica sem respaldo. Então, a biomedicina, né, Patrícia, veio para te isso. dar essa possibilidade a mais de trabalho, ampliar o leque de serviços e também ter esse respaldo, ter um conselho. Aí, se você puder falar um pouco disso para gente. Isso faz bastante diferença, porque hoje a procura do mercado por esses outros procedimentos, né, botox, bioestimuladores é muito grande. Então eu senti a necessidade de poder proporcionar para o meu cliente uma continuação de todo aquele tratamento que eu vinha fazendo há 17 anos atrás. Se eu não tivesse um conselho, eu não teria essa possibilidade. Então, eu acho que a busca maior pela biomedicina foi estar respaldada por um conselho, né, através de resoluções que me garantem a segurança de trabalhar com esses tratamentos. E só para também que você puder falar um pouco para gente, Patrícia. A Patrícia, ela tem um perfil, ela trabalha sozinha dentro de um consultório, há mais de 17 anos, como ela falou aqui, só que ela tem um perfil onde ela tem um público, uma carteira de clientes muito fiel. O que eu admiro bastante, porque hoje é difícil você fidelizar, ter clientes aí que eu sei que estão com vocês, pacientes, há 17 anos, desde quando você iniciou até hoje. Então, o teu trabalho ele é muito focado, né, muito direcionado com esse público realmente muito fiel dentro do teu espaço. Mas esse público também demandou de você algumas necessidades. Geralmente, quando a gente presta um bom serviço, entrega uma excelência, uma qualidade, acaba que esse cliente, esse paciente, tudo que ele quer fazer quando se fala na área da estética, ele te procura e quer fazer com você. Por isso que também vem a necessidade de você avançar em outras técnicas, em buscar, por exemplo, a toxina, bioestimuladores, enfim, porque você teve uma demanda bem crescente dos teus próprios pacientes. É isso, Patrícia? Isso, eu acho que o que fez eu garantir que essas clientes continuassem comigo, eu tenho clientes já de 17 anos. Geralmente as clientes, o meu maior divulgação, apesar de a gente hoje trabalhar com a internet, a minha divulgação sempre veio muito do boca a boca.
Até porque há 17 anos atrás a gente não tinha essa facilidade da comunicação pela internet. A gente dependia do boca a boca. E para que isso aconteça, a gente tem que prestar realmente um trabalho de qualidade. A gente tem que ter a certeza de que em uma sessão essa cliente vai ter uma boa experiência e vai retornar para outros tratamentos. E foi através do boca a boca que eu fui aumentando a minha carteira de cliente. Hoje eu atendo um público bem selecionado. Eu atendo as clientes, nunca me questionam o valor do meu procedimento, porque quando elas vêm por indicação, elas vêm com aquela garantia de entrega de De resultado, qualidade, né. de Quem qualidade. quer qualidade não questiona É. valor, isso é o que todo mundo quer quando atende dentro de Então, uma e eu clínica. eu sempre tive essa preocupação de fazer tudo com muita segurança, né, foi por isso que eu vim com essa busca de fazer uma faculdade dentro da área da estética, de fazer uma faculdade dentro da biomedicina, para ter essa segurança em todos os procedimentos que eu realizo dentro da minha clínica. Eu não faço nada com dúvida, eu sempre procurei os melhores cursos disponibilizados no mercado, eu sempre estudei muito, eu sempre procurei, me atualizar muito sobre todas as tecnologias que vêm. Mesmo que eu não trabalhe com elas, eu tenho que entender como que elas funcionam na pele, como que a fisiologia vai interagir com esses grandes equipamentos para poder explicar para minha cliente. Mesmo que eu não aceite aquela tecnologia, ou talvez não seja a primeira opção de tratamento, mas eu preciso entender de todas que surgem no mercado. E eu acho que o que faz realmente não perder essa clientela, manter essa clientela por tanto tempo, é a responsabilidade e entrega de resultado. E a excelência, né, Patrícia? É. Eu tenho a oportunidade de ser paciente da Patrícia há muitos anos também, de ter essa experiência, tanto como amiga, como eu falei, uma amiga pessoal, como a Patrícia já teve conosco em vários cursos. Quantos cursos, Patrícia? Nossa, todos, Eu acho que todos, todos, ainda repetiu vários. todos. Eu acho que eu tenho mais de 45 cursos de intensivos, assim, fora as graduações e é bastante. Então já teve Os da várias, Dani Haut eu tenho todos, gabaritou, né? E ainda todos. refez Eu refiz vários. alguns, né, só para ter certeza se eu estava ainda atualizada. E assim, o que que eu atribuo essa adesão e essa fidelidade dessa carteira de clientes, que é algo que eu vejo que é o que a gente busca, porque ir atrás sempre de um cliente novo, de um paciente novo, isso demanda muito tempo, demanda muito custo, é caro. Então, fidelizar esse paciente, essa carteira de clientes, é na verdade o grande diferencial e o que a gente, digamos assim, o que eu atribuo também a uma carreira de sucesso. Falando como experiência, como paciente da Patrícia, ela é aquela profissional que ela pode estar no seu 15º paciente do dia, ela está ali, parece que você é a primeira cliente do dia. Ela está impecável, o jaleco está impecável, a sala está impecável, você vai no banheiro, parece que ninguém usou aquele banheiro. Isso eu estou falando de mais de uma década sendo atendida por ela. Então, às vezes, a gente busca, claro que entregar um bom serviço é importante, claro que a técnica é fundamental, você ter uma responsabilidade técnica, domínio da técnica, mas eu vejo que essa experiência também de você sentir, o que que eu sinto na Patrícia? Presença no atendimento. Eu nunca fui atendida pela Patrícia, ela é esbaforada. Eu sei que ela tem várias questões pessoais que talvez levassem ela aquele dia a estar realmente assim num outro contexto, ela está ali, presente, inteira, e o ambiente que ela oferece, proporciona para o cliente, para o paciente, é justamente esse. Então, eu acredito que esse é um ponto bem importante, Patrícia, da gente falar também. E é tão satisfatório, assim, eu realmente tento a cada atendimento entregar o meu máximo, fazer como você disse, né, mesmo que seja meu 15º atendimento, ela veio para ter o momento dela, né, então eu preciso entregar o meu máximo. E eu acredito que seja isso que eu mantenha essa fidelidade entre os meus clientes. Hoje eu atendo pessoas que moram em vários lugares, em vários países, e eu acho tão satisfatório, antes de elas virem para o Brasil, elas me mandam uma mensagem para garantir um horário de atendimento. E eu sei o quanto é caro você sair do seu país, vir para o Brasil, visitar a sua família. Você já vem com tanta coisa para visitar, para comprar, para rever, para organizar, e ela vem com essa disponibilidade do horário na estética comigo. Então isso eu acho muito gratificante. Quando isso acontece, não é nem uma questão de receber o dinheiro, não é uma questão só de dinheiro, eu acho que é de valorização
valorização realmente do trabalho, daquilo que eu entrego. Então, realmente é gratificante demais você ter esse retorno das clientes. E assim, é uma coisa que eu prezo muito desde que eu entrei na área da estética, é quando a gente fala, né, de cursos, eu organizo cursos, como a Patrícia falou, já fez diversos cursos, eh, já fez diversos cursos organizado pela minha empresa, mas algo que eu sempre considero e eu acho que tem que estar no acho não, eu algo que para mim é fundamental esteja sempre alicerçado os nossos atendimentos, é o básico. Nunca negligenciar o básico. Então essa tua entrega, o que que eu vejo, Patrícia, no decorrer desses anos, né, te acompanhando. Você nunca deixa de olhar o básico, ou Exato. seja, se for uma limpeza de pele, entregar com excelência. Se você for preparar essa pele para um procedimento de uma alta tecnologia, de um injetável, você não negligenciar a condição, a qualidade dessa pele. Então, isso é algo que a gente, como profissional na área da estética, deve estar sempre revisitando o básico. Porque às vezes a gente busca aquela fórmula mágica, aquela igual tem um amigo que fala, aquela bala de prata, aquilo que vai resolver algo tão distante, e a gente se distancia de algo tão importante. É, a gente vê que hoje as pessoas estão muito imediatista, né? Muitas vezes elas vêm pela procura de uma grande tecnologia, mas o básico bem feito, o básico ele é o pilar para qualquer outro procedimento. Então, quando a gente entra com o básico bem feito, analisando realmente a necessidade de cada pele, não que eu seja contra as grandes tecnologias, mas essa pele precisa estar preparada para receber. Quando a gente se preocupa com o básico, de dar primeiro qualidade para essa pele, primeiro a gente garante que ela esteja limpa para receber essa cosmetologia, a permeabilidade dos ativos. Então, quando a gente garante o básico, a gente trabalha com as grandes tecnologias, com a toxina, como se fosse uma cereja, como se fosse a finalização, como se fosse realmente a cereja do bolo, né. Então o básico sempre vai ser para mim é o inicial e é o mais importante, e é o que funciona de verdade. Por mais que se passem o tempo, por mais que surjam grandes tecnologias, a limpeza de pele nunca vai ser desnecessária, ao contrário, ela é um dos primeiros procedimentos, uma reestruturação cutânea, um tratamento de hipercromia, tudo isso vem antes de muita tecnologia. E uma pele bem tratada, automaticamente a gente tem um rejuvenescimento, a gente tem uma melhora, a gente tem uma desintoxicação dessa pele, a gente tem uma diminuição na degradação desse colágeno, a gente tem um aumento da produção desse colágeno e elastina. Então, o básico, hoje em dia, com a cosmetologia que a gente tem, que é fantástica, é maravilhoso. Algo que a Patrícia falou que para mim é muito importante, eu tenho também atendido várias pessoas, né, ali dentro do projeto que eu estou à frente, que é a Skin Therapy, dermocosméticos. Então eu avalio as pessoas, faço o gerenciamento de skincare, e o que que eu tenho percebido? Sempre o meu ponto de partida do tratamento é melhorar a barreira cutânea, aumentar a imunidade dessa pele, melhorar o grau de hidratação, melhorar essa pele como um todo, para depois tratar a queixa da pessoa. Por exemplo, é mancha, é rejuvenescimento. E o que que eu tenho recebido de feedback quando a gente fala aqui do básico? De pessoas falarem assim: "Dani, eu tô sendo tão elogiada, a minha pele", as pessoas falam: "Minha pele tem radiância, minha pele tem luz, minha pele tem vitalidade", que hoje a mancha para mim é secundário. Então, eu acho que esse é um ponto também, não que a gente não vá tratar a queixa principal desse cliente, desse paciente, mas quando a gente fala em qualidade de pele, em não negligenciar o básico, a gente consegue também que ele perceba e as pessoas ao entorno percebam uma qualidade de pele que talvez fique secundário à queixa principal. E a Patrícia levantou um ponto aqui também bem importante, que é algo que muitas profissionais do Brasil inteiro têm mencionado comigo, que é uma dor que nós temos no mercado hoje, daquelas profissionais que ainda não trabalham com a toxina, ou que não trabalhavam e agora estão trabalhando com botox, toxina, porque estavam no momento que até aconteceu comigo. Como eu falei para vocês, eu faço toda a questão de avaliação, gerenciamento de pele, encaminhamento, né, de skincare, de rotina, de cuidados. E aí você chega naquele resultado incrível, aquela pele com uma qualidade, poros, controle da oleosidade, uma pele claramente rejuvenescida, bem nutrida, equilibrada.
Você chega assim que você fica: "Meu Deus, chegamos nesse resultado incrível". Aí chega aquele momento que você vê que precisa encaminhar esse paciente para uma toxina, até porque o que o botox, a toxina faz, não tem substituto, ou seja, paralisar a mímica facial, agir em musculatura, é só toxina. Aí você encaminha para um colega, e aí o que que acontece? 2 coisas, assim, que eu acho que você passou muito por isso, Passei. e eu ainda passo. Ele atribui aquele resultado: "Meu Deus, depois da toxina, a minha pele é outra". Ai, os meus poros mudaram. Exato. A minha É, pele, a minha qualidade de pele é outra, os é. meus poros mudaram. Então, assim, o que que eu quero te falar com isso? É muito ligado ao cliente, ao paciente, eu acho que ele não tem uma percepção tão minuciosa de avaliar a pele dele, que ele não consegue ver tudo que a gente como profissional viu e de ganho que a gente teve, e aí quando chega naquele ponto da toxina, ele atribui, como ele não vê mímica facial, ele atribui que não ter rugas ou ter uma qualidade de pele é a toxina. Exato. Outro ponto também, né, Patrícia, que a gente já conversou muito sobre isso até antes da Patrícia fazer biomedicina, enfim, fazer cursos de toxina botulínica. Você chega naquela qualidade de pele, chega o momento de agora fazer um procedimento de toxina, de botox, aí você encaminha para um colega. E aí, Patrícia, o que que Então, acontece? era um desafio, né, porque a gente sabe que existem grandes profissionais, né, que vão respeitar também o nosso trabalho. Tem os profissionais que vão fazer a toxina e vão devolver esse paciente, mas tem muitos profissionais, nem sempre são eles, até a própria clínica que eles atendem, que eles vão oferecer para esse paciente outros serviços. E muitas vezes os serviços que vão vir junto com esse botox, talvez não estejam no que a gente tinha pensado de tratamento para esse paciente, porque a gente cria uma linha de Não raciocínio. naquele momento, né, Não naquele Patrícia? momento, seria aquele procedimento talvez o mais indicado. Porque quando a gente trata o paciente, a gente entende se ele está dentro de um processo inflamatório, como é que está o contexto da vida dele, se ele está passando por um momento mais difícil. Se eu sei que essa pele está inflamada, eu não vou entrar com muitas tecnologias. Foi como tu comentou, Dani, a gente vai reestruturar essa pele, a gente vai ter toda essa preocupação com a Não que a barreira. gente exclua, né, Patrícia, o que a gente estava É, conversando, não que a gente não que a gente exclua exclua, só esses. que talvez não seja naquele momento. Então, assim, muitas vezes o nosso cliente fica na outra clínica fazendo outros procedimentos, porque para eles são procedimentos mais tecnológicos e vão apresentar mais resultados, e nem sempre é isso, né? O básico bem feito, seguido de uma linha de raciocínio, realmente é o que a gente vai entregar o melhor resultado para esse cliente. Então, mandar ele para o mercado, para outro profissional, é muito arriscado. É Então esse arriscado de foi um. você perder e é arriscado de sair da sua linha de raciocínio com procedimentos que talvez não estejam ainda no momento. Até compartilhando com vocês algo que aconteceu comigo. Chegou uma hora que eu cheguei nesse ponto, a gente já estava, digamos assim, era o momento da toxina, do botox, encaminhei essa paciente, esse cliente, que é essa cliente que eu estava atendendo, para uma outra profissional. E aí, além da toxina, foi oferecido para ela um combo de 5 aplicações de Lavian. Adoro o recurso, acho que tem assim um resultado fantástico quando bem aplicado. Só que não foi considerado, uma que não foi conversado comigo, é uma questão de ética profissional. Outro ponto também, indicaram para ela 5 aplicações de Lavian para tratamento de melasma. Uma mulher menopausada, ou seja, a condição cutânea dela exige alguns critérios, porque já tem, perde hidratação, tem várias questões ali que você precisa gerenciar e considerar antes de aplicar uma tecnologia como essa. Outro ponto também, colocaram 5 aplicações. Aí eu até questionei com ela: "Mas por que 5?" "Ah, porque 5 ficaria mais barato o pacote que me ofereceram". E não entenderam o contexto dessa cliente, dessa paciente, onde ela estava. Além de todo esse contexto, ela estava com um filho na UTI, então, assim, eu sei que você também sempre considera a questão emocional desse Nossa, paciente. Então 100%. já estava com cortisol lá em cima é igual a inflamação, aí você sobrepor a inflamação, ou seja, teve aí um resultado extremamente, uma marca que até hoje a gente está gerenciando, mas assim, 5 aplicações, mesmo que seja um laser, né, que é considerável, digamos assim, mais leve,
teve um impacto muito grande na pele. Então é algo que muitas profissionais, assim como você, Patrícia, têm se posicionado e buscado pelo menos, não vou trabalhar com todos os injetáveis, não é o meu foco de atuação, mas eu vejo que a toxina é complicado do profissional não ter no seu espaço. É bem complicado. A gente corre muito risco, tanto de perder esse paciente, quanto de sair do tratamento que a gente tinha proposto. Então, eu acho que essa foi a principal busca de cursos nessa área, né, que me trouxessem e a busca de cursos que me trouxessem segurança, porque a gente, como sempre, eu sempre prestei para os meus pacientes serviços com muita segurança, e não com o botox, com a toxina não seria diferente. Então, por isso, a busca de um curso que me dê toda essa segurança. A gente precisa entender de contraindicações, a gente precisa entender sobre intercorrências. Quanto mais a gente entende as intercorrências, mais difícil é de cometê-las ou de que elas realmente aconteçam. E se acontecer, como reverter. Então, acho que a toxina, ela vem para nos auxiliar. Né? Hoje a gente sabe que é o procedimento estético mais procurado no mundo, então a gente precisa estar capacitado para atender também esse público. Hoje a gente sabe que as pessoas deixam de fazer muitas vezes um cuidado com a própria saúde e não deixam de aplicar uma toxina. Às vezes não, o que acontece? Elas vão abrir É, mão de tudo que exato. uma clínica de estética, um consultório oferece, se ela tiver que optar entre um procedimento, como você falou, até mesmo da própria saúde, como a gente já viu, não que nós não é, digamos, não estamos sendo a favor disso, né, É. Patrícia, mas as pessoas elas optam pela toxina. Então é algo que não adianta, elas vão procurar, se você não oferecer, ela vai procurar em outro lugar que ofereça. E se ela tiver que escolher entre o botox e a toxina e o procedimento, por mais que nem seja o essencial, por exemplo, tem muitos pacientes, muitos clientes que estão com uma condição de pele extremamente danificada, com várias questões a serem vistas, que a gente entende que essa toxina poderia vir num segundo momento, mas o cliente ele vai priorizar a toxina. Quando a gente trabalha com todos esses outros tratamentos que a gente considera como um básico, mas um básico bem feito, mesmo que esse paciente venha para a toxina, quando a gente explica a necessidade desse cuidado, explica que um skincare bem indicado, que outros procedimentos vão gerar durabilidade para aquela toxina, vão gerar primeiro uma qualidade de pele, ele acaba aderindo a esses procedimentos. Então a gente precisa trabalhar tanto com a toxina quanto com os outros procedimentos para a gente conseguir fazer um gerenciamento disso tudo. Então, a gente acaba fidelizando o cliente por isso, porque a gente consegue mostrar para ele por que da utilização daquele produto, a diferença que aquilo vai fazer, as Você tem mais alterações. controle, né, digamos assim, Exato. como você está aplicando, você tem mais controle de em que momento aplicar e também que condição dessa pele para poder realmente algo que todo mundo quer hoje, ter uma durabilidade maior, não precisar também estar reaplicando num curto espaço de tempo. Por quê? A toxina, ela é maravilhosa em vários aspectos, mas ela diminui muito a oxigenação da pele. E aí, às vezes, né, o envelhecimento vem por outra via. Exa Então, assim, parou a musculatura, ok, tá sem aquela ruga ali de mímica facial, mas e a qualidade dessa pele? Eu sei que assim como eu, você não é uma pessoa que gosta de estar aplicando toxina num curto espaço de tempo, porque aí a gente diminui algo que é tão importante para nós, que é a oxigenação desse tecido, e aí a degradação do colágeno, o envelhecimento vem por outra via. Então, todos esses cuidados é algo que você consegue, digamos assim, ter um controle maior do que quando a gente encaminha. Patrícia, outro ponto também que você colocou, que é algo que a gente conversa bastante, que a gente está no movimento, né? Os injetáveis eles vieram com tudo, ainda estão, e assim, é uma ferramenta maravilhosa que pode realmente trazer uma harmonia e uma melhora desse envelhecimento como um todo, mas nós estamos no movimento de naturalidade. Então as pessoas elas não querem mais ficarem travadas, elas não querem mais até na própria aplicação da toxina botulínica, pontos onde você atenua, minimiza, mas você não transforma, né, as pessoas. E quanto que isso é importante num curso onde você tenha também essa abordagem dentro do processo de aprendizagem de visagismo, ou seja, cada face, cada anatomia, cada arquitetura facial tem uma abordagem de aplicação da toxina. Exato. Então hoje a procura realmente está crescendo muito por a naturalidade.
As pessoas não querem mais fazer uma toxina que paralise toda a Que musculatura do trave, né. rosto, não querem. Elas querem mostrar o que elas estão sentindo através de mímica, através do seu semblante. Então, tá aumentando muito essa procura e a gente precisa realmente dominar. Porque se a gente tem alguns pontos que a gente aplica, que vai fazer com que esse olhar fique mais caído, a pessoa fique com o olhar mais pesado. Então, quando a gente fala de mulheres acima de 40 anos, a gente não quer o nosso olhar mais pesado. Ao contrário, a gente quer fazer uma toxina Um para olhar mais sentir um olhar descansado. exato, para ter um olhar mais descansado, um olhar um pouco mais aberto. Então, entender os pontos e travar o mínimo possível, a gente só quer amenizar as linhas, e essa é a maior procura hoje. Então, as pacientes chegam sempre pedindo: "Patrícia, eu quero ficar natural, eu quero ficar bonita, eu não quero fazer procedimentos que eu me sinta diferente, que eu me sinta outra pessoa na frente do espelho". Então, o botox ele vem agora, uma forma muito mais natural, diminuir as linhas, diminuir É realmente amenizar, né, não amenizar. apagar ou travar a Mas qualquer custo. exato, as pessoas querem conversar e ter esse movimento da sobrancelha, elas querem se sentir bem com o mínimo possível. Patrícia, uma pergunta, a toxina para você é uma necessidade real ou é um modismo? É uma necessidade real, porém, quando bem aplicada. Então, quando a gente fala de uma necessidade, em muitas mulheres, principalmente mulheres mais maduras, vai ter essa necessidade. A gente vai querer amenizar essas linhas, se sentir bem quando se olha no espelho. Mas aplicar uma toxina numa pele jovem, numa pele que está no auge da produção do seu colágeno, essa musculatura está nutrindo todo esse tecido. Eu não vejo porquê. Não, quando a gente entende de fisiologia, que todo esse movimento do músculo é o que nutre, é o que garante qualidade, se ela está no auge da produção do colágeno, por que que eu vou aplicar uma toxina e diminuir esse movimento? Sabendo que com ele vai diminuir a nutrição de um tecido, gerar um afinamento. Então, assim, realmente é uma necessidade do mercado, mas a gente precisa saber o momento ideal de aplicá-la. Então o bom senso é o que norteia as Com escolhas. certeza, com certeza. Aí a gente vai chegar num resultado fantástico, aplicado no tempo correto. E quando essa paciente jovem procura por uma toxina, que é o que muitas vezes acontece, a gente pode direcionar ela para um bom tratamento. Então a gente pode fazer com que ela inicie, mesmo jovem, um tratamento de skincare, os cuidados adequados, produtos livres de surfactante. Isso tudo vai evitar com que ela tenha uma degradação precoce desse colágeno. A gente vai garantir uma qualidade de barreira cutânea, a gente vai garantir uma qualidade de pele. Isso vai fazer com que ela comece a aplicar essa toxina mais tarde. Porque muitas vezes o que está acontecendo, ou a queixa dela, o que ela está visualizando, é uma pele desidratada, é uma pele sem falta de nutrição, que não está bem cuidada, e ela atribui a toxina ao tratamento. Então, Quando a gente entra realmente com um produto que vai dar toda essa qualidade para a pele, as linhas finas geralmente são desidratação. A gente vai trabalhar as primeiras linhas que surgem na pele de uma pessoa jovem, é desidratação. A gente entra com um produto e a resposta é praticamente imediata. e é um diferencial. Exato. E agora, Patrícia, vamos falar de algo importante, porque além de profissionais, somos empreendedoras e precisamos faturar. Vamos falar de números. Uma das coisas que com certeza também te levou a inserir esse procedimento dentro do teu espaço é a questão de aumentar o ticket, o faturamento do teu consultório. Hoje, em média, vamos dizer aí que uma aplicação de toxina sai em torno de 1.290, enfim, cada um tem o seu valor, mas vamos colocar uma média para esse valor. Em termos de faturamento, Patrícia, como que isso fez a diferença aí no seu Então, espaço? faz muita diferença, porque a toxina é um procedimento muito rápido de ser realizado. Então, vamos supor que a gente atenda 2 clientes num dia com toxina. Os outros procedimentos podem ser outros procedimentos relacionados à área da estética. Se eu atendo por 22 dias, 2 clientes a 1.290, eu vou ter uma renda só de toxina mais de R$ 56.000 no mês. Nossa, é muita diferença, né? É muita diferença. E isso Então, atendendo 2 por dia, que não é 2. difícil. 2. Então, quando a gente compara isso com os outros procedimentos prestados dentro de uma clínica, quando a gente fala de alta tecnologia, a gente sabe que os valores agregados também são bons. Porém, a gente tem o aluguel do equipamento, o tempo de aplicação. Quando a gente fala de outros procedimentos, a gente está falando de valores muito mais baixos. Para chegar a R$ 56.000 com limpeza de pele ou com reestruturação,
A gente vai Muito. precisar de bastante horas nesse mês. Não, e muitas pessoas trabalhando simultaneamente, que uma Exato. como você que atende sozinha num É. espaço, isso já não é Não, possível. então uma forma realmente de aumentar o meu faturamento é eu trabalhar com procedimentos com mais valores agregados. Quando a gente trabalha com uma toxina dentro da clínica, automaticamente os outros procedimentos também ficam mais E eu valorizados. vejo, Patrícia, que é muito estratégico, como a gente falou aqui, a toxina, ela é a escolha número um, né, dos clientes, dos pacientes. Então eles vão fazer, é o tipo do procedimento que não adianta. As pessoas vão realizar. Então, se você tem essa capacitação, tem essa condição de oferecer no teu espaço, e outra coisa também, é algo que a pessoa precisa fazer a recompra, ou precisa fazer reaplicar, porque ele tem uma validade. Então, você, como a gente conversou aqui, pode fazer o gerenciamento da pele, pode conduzir para que você tenha uma durabilidade maior dessa toxina, um espaçamento maior também de reaplicação, que é uma abordagem de bom senso, correta, né? É o ideal, mas também tem algo que existe uma recompra. Hoje até é algo que eu já vinha sendo solicitada há muitos anos, de trazer um curso de botox e toxina, é algo que não é de agora. A gente está fazendo agora essa semana 9 anos de empresa, então aí é uma trajetória, fora todo o tempo que eu trabalhei antes de trabalhar com a Deni Hout Cursos, organizando cursos, e eu tive sempre muito critério e muito cuidado em que momento trazer um curso. Você que me acompanha sabe dessa responsabilidade que a gente busca ter. Só que eu vejo que hoje não tem mais como se trabalhar dentro de um consultório excluindo a toxina. É um ponto que não tem uma substituição de terapêuticas que a gente pode só colocar. Ao mesmo tempo, é algo que esse cliente ele vai ter que se submeter, e quando você tem uma qualificação adequada, quando você tem esse preparo técnico e a pessoa, a profissional pode realizar isso de forma segura, aumenta faturamento, já traz uma solução também para esse cliente que está precisando, como tem um vínculo de confiança, como a gente falou dos teus pacientes aí há mais de 17 anos, com certeza eles vão preferirem fazer com você do que realizar em outro espaço, né, Patrícia? Quando eu comecei a cursar biomedicina, eu tinha várias pacientes minhas que elas diziam: "Eu vou esperar até tu se formar, porque eu vou fazer o meu botox contigo. Olha só. Meu primeiro botox vai ser contigo", porque elas diziam: "Eu confio tanto no teu trabalho, que eu tenho certeza que a tua toxina também vai ser boa". E quando eu vi que tu começou a organizar o curso de botox, me chamou muita atenção, porque eu sei que todos os teus cursos são de excelência. Então É. são cursos com muito embasamento científico, são cursos que realmente deixam a gente preparada e segura, porque a gente precisa ter essa segurança, a gente está lidando com pessoas, com vidas, né, a gente não pode simplesmente cometer um erro e achar que está tudo E certo. toda uma carreira, né, Patrícia, S igual você tem clientes de pacientes de 17 17 anos, aí anos. por conta de É. um procedimento, você vai, digamos, desconstruir todo esse vínculo de confiança. Outro ponto importante também, a Patrícia já teve a oportunidade de realizar outros cursos, e algo que eu também considero muito importante dentro de uma formação, além de ter um professor que tem uma base teórica adequada, todas as condutas terem como norte uma literatura científica, né, um respaldo de uma literatura científica, mas alguém que atenda, que não seja aquele professor de palco, de teoria, e que não tem uma clínica com número de pacientes grandes aí durante o dia, durante a semana, porque só entende muito quem atende, porque as intercorrências acontecem onde, né, Patrícia? Quando a gente está há bastante tempo dentro da área, para a gente é visível um profissional que atende. Porque a forma que ele ensina é diferente. Ele sabe o que que é possível dentro do dia a dia numa clínica. Então, a forma de ensinar, ela é. Até de personalizar, Nossa, hoje as pessoas, como a gente falou, as pessoas não querem perder as características, então ter esse exato. olhar de visagismo, um olhar harmonioso, onde você vai amenizar, vai atenuar, vai trazer essa leveza para essa face, sem transformar essa pessoa. Eu acho que é isso que as pessoas, acho não, é isso que as pessoas têm buscado, e se você não entregar isso e não ter também uma formação que te capacite para direcionar, que faz a diferença, né, Patrícia? Com certeza. Então, Patrícia, você já fez alguns cursos de injetáveis e um dos relatos foi que você sentiu de não ter um curso com um tema central, no caso da só a toxina. Se você puder falar um pouco quais são os seus medos na hora da prática, o que que faltou?
Então, quando a gente faz um curso que aborda outros temas, né, como toxina, bioestimulador, fios, preenchedores, a gente acaba não tendo uma prática tão grande em cima só da toxina. Então, a gente acaba fazendo muito mais terço superior. Então, o dia que a gente vai fazer terço inferior, a gente vai fazer pescoço, a gente fica com bastante receio, né? Eu sempre tive muita preocupação, muito medo de errar. A gente, sabendo da anatomia da face, os músculos são muito próximos um do outro. Então, às vezes, por milímetros, você pode fazer o efeito contrário do desejado. Então, os outros cursos, quando associa a outras técnicas, faz com que a gente diminua o tempo de prática. Isso, na hora do atendimento, vai fazer muita diferença. Então, a minha busca por um curso voltado especificamente para toxina é esse: é eu ter muito mais tempo de prática, eu ter certeza de aplicação de todos os pontos, é eu poder treinar o retorno, porque muitas vezes a gente aprende a fazer uma toxina um paciente que nunca fez. A gente marca alguns pontos e faz. E o retorno? Como que eu vou aplicar? Vai ser só em alguns pontos? Então, são muitas dúvidas. Como eu tenho essa preocupação em entregar um bom resultado, manter a fidelização dos meus clientes, eu não vou trabalhar com nada que eu não tenha E não é certeza. copia e cola, né, Patrícia? Então, o Não é. que o que seria adequado para você não é para mim. E a gente sabe que anatomicamente as pessoas têm uma diferença entre uma musculatura um pouquinho mais para um lado do que outra. Então a gente sabe que as pessoas têm também. E a gente precisa ter certeza e a gente precisa saber como trabalhar se caso acontecer uma intercorrência. A gente precisa reverter essa intercorrência. Isso faz parte de um bom profissional, E né? só consegue capacitar bem outros profissionais quem atende um número grande de pacientes, Exato, já teve intercorrência, que só não tem intercorrência quem não atende. exato. Isso é um fato, não existe eu não tenho intercorrência. A escolha do nosso professor, além de ter toda a capacidade técnica, como eu falei, alicerce teórico, embasamento, é uma pessoa também que considera muito o gerenciamento cutâneo, a reestruturação cutânea, que para mim é importante, é a verdade dentro dos outros cursos que eu já organizo. E outro ponto também, ele tem uma formação em visagismo, que é algo que eu considero bastante, porque daí você consegue realmente harmonizar e personalizar essa toxina. Então, são pontos muito importantes, assim, foi uma escolha bem difícil, tem ótimos profissionais no mercado, mas a escolha desse professor, entre outras, foi isso. E também, como você falou, o pós, porque é na prática clínica que surgem as dúvidas, é na hora de você, estruturar o procedimento que você vai ter ali as suas dúvidas e você vai ter um professor que realmente consegue manejar e te direcionar. Esse visagismo. Essa eu acho que é uma das partes fundamentais na aplicação da toxina, porque você tem que olhar para o paciente e você tem que enxergar onde que você consegue até onde você consegue ir com a toxina. Que você consegue melhorar nessa face. Exato, o que você consegue melhorar. Então, assim, a gente pergunta qual que é a expectativa dele, a gente tem que ter o entendimento de até onde a gente pode. Aonde a expectativa dele, onde a realidade dentro da anatomia Exato, e para a gente da não frustrar esse paciente depois, porque muitas vezes o paciente vem para fazer uma toxina e a gente sabe que tem uma flacidez de pele envolvida, que tem uma flacidez muscular envolvida. que tem um limite até onde a toxina vai atuar e vai Exato, resolver. e a gente como profissional tem que saber explicar para ele o que até onde a toxina vai e até onde a gente consegue entregar o resultado que ele espera. Uma expectativa real, né, Patrícia? É. Exato. Então vamos lá, Patrícia, continuando o nosso papo aqui, é algo que eu tenho conversado muito. Esse ano eu tive sabe, quando cai a ficha? Eu conversei com várias profissionais, inclusive eu já tive essa conversa com você diversas vezes. Como a gente falou, né? A gente vem lá dos tempos primórdios da estética, então a gente já pegou, nós já pegamos várias fases. E eu tenho visto um movimento. Esse ano eu tenho várias pessoas vindo falar comigo: Poxa, Dani, eu tive uma evasão no meu consultório. Eu tô tendo assim meus clientes, os meus pacientes, eles vêm, fazem avaliação comigo, não tem adesão aos meus planos de tratamento. O que que será que isso está acontecendo? Dentro dessa conversa, eu falo a nível nacional, não é uma questão de região. Né? Eu tive há pouco tempo no Nordeste, tive agora no Rio de Janeiro e aqui falando do Sul também. E eu quis entender com cada fala, cada profissional que veio falar comigo, como que é a tua abordagem de atendimento? O que que você estrutura
e o que que você oferece como plano. Aí, o que que eu percebi? Eu vejo que é fundamental essa visão 360, essa nossa abordagem integrativa, esse movimento que a estética não é de agora, que tem vindo, que era diferente lá quando a gente começou, né, Patrícia? Só que o que que eu vejo de, digamos assim, de problema? A nossa abordagem está muito burocrática. Eu tive recente em Fortaleza e a gente, dentro de uma roda de profissionais de várias graduações, enfim, biomédica, farmacêutico, dentista, esteticista, fisioterapeuta. E aí, todas as abordagens sugeridas, as pessoas falavam, aquele grupo de profissionais, não, é importante encaminhar ela para um exame laboratorial, é importante encaminhar ela para um nutricionista, é importante encaminhar ela para um psicólogo, é importante encaminhar ela para um endócrino, e eu fiquei vendo assim até onde isso é uma realidade. Por que que eu quero falar isso? Gente, eu estou levantando a bandeira esse ano de estética sem burocracia. Nós começamos numa época, não estou desmerecendo, acho que soma, acho fundamental, é algo que eu defendo, que eu acredito, mas assim, é uma realidade sua? É uma realidade minha? Imagina eu procurar um tratamento de melhora da minha qualidade de pele com a Patrícia e a Patrícia chegar e falar assim: Dani, é o seguinte, você vai precisar então ver os teus exames hormonais, as suas taxas, você vai precisar ir para um nutricionista, você não está bem emocionalmente, você precisa de um psicólogo. Aonde que caberia a Patrícia, Então profissional, eu a adesão ao tratamento? então, eu atendo um público bem diferenciado e eu vejo que isso não é viável. Não só financeiramente, porque começa a ficar muito caro esse tratamento. Até quem tem uma condição financeira boa, digamos, Exato, tem um cuidado com o seu investimento, né, Patrícia? exato, fica muito caro. Porque cada profissional vai começar a pedir exames, muita suplementação, tudo coisas que demandam valor e tempo. Então, muitas vezes está dentro da nossa clínica para fazer um procedimento uma ou 2 vezes na semana, nos dias de hoje, que é extremamente corrido, as pessoas não têm mais tempo, já não é fácil. Se essa paciente entender que ela só vai ter resultado comigo, se ela frequentar uma equipe multidisciplinar, eu vou perder a paciente, porque Ela vai ter que escolher um ela não vai nem chegar a fazer um tratamento completo comigo e ela vai desistir, porque ela vai ficar sem tempo, vai ficar caro, vai ficar dificultoso, porque as pessoas dizem que o skincare a gente começa sempre com o skincare enxuto, para essa cliente se adaptar com aquela rotina do dia a dia. Tudo que a gente dificulta para a cliente faz com que ela desista antes de começar a ver resultado. Então, eu acho que quando a gente consegue gerenciar, não que não seja importante ter uma equipe multidisciplinar para muitos ou que a casos. gente não entenda, né, Patrícia? Eu acho que Exato. a diferença tá no seguinte ponto: entender que esse impacto, esse desbalanço hormonal tem um impacto na pele, como profissionais, é fundamental que a gente entenda. Entender que o impacto dentro da questão nutricional, de alimentação, vai ter um impacto na expectativa dela, eu acho que orientar e deixar claro, ok. Agora, atrelar ao tratamento, aos tratamentos, apenas se ela tiver todo esse staff, que seria o melhor dos mundos, seria o ideal, mas não é uma realidade. Então, o que que eu falo? Eu e a Patrícia somos de uma época, e acredito que muitas de vocês, onde não tinha, infelizmente, era de uma época lá atrás, que, vou ser sincera, a gente tratava o É, paciente em fatias. A gente só via o melasma, a gente só via exato. acne, a gente não E às vezes não tinha. entendia por que que não respondia como a gente É, esperava. então assim, eu É, não estou excluindo essa nossa visão e eu também não estou excluindo a importância desses outros profissionais. Agora, um ponto importante, a gente não pode burocratizar, onerar, tornar difícil. Eu acho que de repente, acho que de repente não, eu acho que nesse processo, por exemplo, a mulher está na menopausa, não tem um acompanhamento, a gente tem que deixar claro para ela que a gente vai chegar até um ponto que tem um impacto, a gente consegue melhorar muita coisa, sim, mas que tem um ponto que ela vai precisar ou modular ou ver essa questão hormonal. O mesmo cabe numa questão do próprio melasma, que tem um processo inflamatório, às vezes a pessoa ela está com uma questão sistêmica importante e você tem seria o ideal ela melhorar uma postura, por exemplo, alimentar, onde ela come, né, um grupo alimentar muito inflamatório. Então isso é importante. Agora não atrelar, né, Patrícia? exato.
Hoje, por exemplo, o que eu vejo ali, você continua com aquela tua abordagem bem raiz. Eu vejo que você é a profissional sem burocracia. Sou eu a gente não entrando nas outras profissões, mas até onde a gente pode orientar com o tipo de alimento, evitar os embutidos, tomar mais água, tudo aquilo que a gente sabe que vai responder de uma forma direta na pele, entender todos os fatores que envolvem um processo do melasma, para a gente conseguir direcionar, fazer essa anamnese. Eu acho que a gente precisa entender de tudo, saber até onde a gente pode ir, mas não burocratizar um atendimento. Por exemplo, esse cliente, esse paciente, ele tem que estar ciente Exato. da parte dele, que o estilo de vida tem um impacto fundamental e essencial e importante na pele e até no resultado que ele tem de expectativa, mas você não vai deixar de atender essa pessoa. Eu faço muito isso. Olha, a gente consegue chegar até aqui. Para chegar até aqui, existe processos. Tem algumas coisas que dependem do E paciente. às vezes elas estão tão bem orientadas, que elas voltam e falam: "Ai, eu fiz tudo errado". Daí elas começam a se denunciar, porque elas começam: "Eu sei que eu não fiz tal coisa, eu sei que eu não tomei água, eu sei", e até acho que o resultado está sendo melhor que o esperado. Mas elas Então, têm essa quando consciência. a cliente tem essa consciência, ela sabe que o que ela fez vai interferir, ela ela ainda agradece por o tanto que a gente conseguiu de melhora, porque ela tem a Tem a consciência consciência que da ela foi onde ela orientada. errou. Exato. Só que você não deixou de atender, né, Não, e não vou Patrícia? deixar de novo, porque eu sei que o que eu fizer vai fazer com que melhore o estilo de vida dela. A gente tem sempre isso como resposta. Se eu começo a tratar uma cliente, eu faço uma limpeza de pele, eu já vejo que ela sente a necessidade de levar um skincare. Ela começou a utilizar o skincare, ela volta para mim e fala: "O que mais que eu posso fazer?" Vem da própria cliente o desejo de continuar se cuidando. É desenvolver esse cuidado e desenvolver também esse encaixar na rotina dela o que é viável. Exato. Uma coisa também, Patrícia, que eu observo bastante, voltando para essa estética raiz e essa estética, digamos, sem burocracia. Então, só para pontuar, quando chega um cliente um paciente que ele, enfim, tá com desbalanço hormonal, tá com a questão, nutricional extremamente inadequada, a sua postura é nunca: "Ó, vou só te atender se". Como que você Nunca. conduz o atendimento, Patrícia? Nunca, porque se eu falar para ele que ele é obrigado a ter todo esse acompanhamento para mim começar a atender, eu vou perder o meu paciente na primeira consulta. Então eu vou entender o que está acontecendo com aquele corpo num todo, né, a gente Então precisa a tua abordagem é sempre essa, sim, trezentos e a sessenta, gente preci entender. a gente precisa entender um todo, a gente é um todo, a gente não consegue separar só a pelezinha do rosto, só o cantinho dos olhos. Então a gente precisa ter esse entendimento. Vou orientá-lo, vou tratar um plano, né, vou tratar um plano de tratamento, vou fazer isso e vou estar sempre orientando, mas eu não vou obrigar ele a procurar outro profissional. E eu vou explicar até onde eu chego dessa forma. Então, como você já comentou, se for uma cliente que está passando por um período de menopausa, alteração hormonal, eu sei até onde eu consigo ir e eu sei o quanto a gente também consegue melhorar se ela conseguir fazer um acompanhamento. Mas isso não é barato, nem todas as clientes vão ter, nem todas vão querer, mesmo que possam. Tem muitas mulheres que não querem. Então, eu não posso atrelar o meu tratamento a outros tratamentos. Então, não faço isso. Faço tudo o que eu posso por aquela paciente, explico até onde a gente chega, mas não deixo de atender. E a gente tem resultados maravilhosos. E também não perde paciente, né, Patrícia, tá Exato. esses anos todos aí com paciente de 17 anos dentro do seu espaço. Voltando e fazendo muito básico. Isso aí. Então é isso, Patrícia, grata pelo aceite, por estar aqui compartilhando a sua carreira conosco, uma profissional, uma amiga que eu admiro muito. Grata também a toda a audiência e até o próximo episódio.